Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um bom início de semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre enxergue Deus na natureza. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem este vídeo agora e o curtam, tá bom? E aproveite aqueles que não se inscreveram no canal e se inscrevam também. Agora, já! Pausaram? Já curtiram? Já se inscreveram no canal? Muito obrigado, eu agradeço. Porque senão o canal não vai adiante. Não se esqueça de compartilhar quando o vídeo acabar, tá bom? Por favor, é muito importante isso, queridos irmãos. Como já falei várias vezes, não vou ficar falando todo o áudio. Só vou estar relembrando e pedindo para curtir, se inscrever e compartilhar. Eu assisti o vídeo, evidentemente, né? Tá bom? Queridos irmãos, quando a gente olha para a natureza, nós deveríamos enxergar Deus nela. As pessoas falam, não conheço Deus, nunca vi Deus, ninguém viu. Mas a gente vê Deus através da natureza. Por exemplo, quando eu olho para as frutas, as árvores, você vê de uma semente, vir uma árvore como essas que eu estou vendo aqui um monte, uma sementinha, né? E dessa árvore brotam frutas. Você vê que de uma fruta, por exemplo, de uma laranja, pode nascer, por exemplo, 5, 6 pés de laranja que vão dar dezenas de laranjas de uma. Por quê? Porque cada laranja tem várias sementes dentro dela. Entende, queridos irmãos? Então, é, é muito importante que nós é, olhemos para a natureza e enxergamos a Deus nela. Quando você olha uma árvore que está morrendo, rachada, apodrecendo ali o tronco dela, e você vê uma casca nova envolvendo aquele pedaço podre e salvando a ave da morte, né? Eu vi ali embaixo, né? Eu tenho aqui um pé de néspera, e ele tava apodrecendo, morrendo mesmo, né? E aí veio um galho, veio da raiz que ela estava viva, e esse galho ele envolveu aquela árvore, mantendo ela viva. Entende, queridos irmãos? Quando eu vejo é, um cipó da maneira como eu vejo ali, que ele faz um formato que dá até para você sentar nele e faz um banco, ele faz um formato de um S, assim, ele vem de baixo, sobe, desce, sobe de novo. Isso é a mão de Deus. Quando eu vejo plantas, uma folha, por exemplo, que é em formato de um passarinho, que eu já vi na internet, né? Frutas saindo do pé. Quando você vê a perfeição que é uma árvore, o reino animal, você vê que o reino animal, como que o animal protege a sua cria. Né? Você vê que os bichos, os gatos, cachorros ficam ariscos, ficam ferozes quando estão grávidos, né? Estão esperando, estão prenhos, né? Como falam, estão esperando o filhote, né? Mesmo os passarinhos, você vê que tem passarinho que fica arisco, vai atacar as pessoas porque tá com filhote no ninho, tá com ovo, você entende? Então tudo isso é o instinto materno que o animal tem, que o ser humano também tem, né? Isso que os animais são irracionais. Então você vê como que é. Então você vê a mão de Deus. Você vê os animais, você vê que as plantas não dão frutos. Se a abelha não for lá e puxar lá o néctar, puxar na flor, a flor estraga e não vira fruto. A planta precisa da abelha, né? Então aí você vê as frutas, vê a maneira que as árvores são, a beleza de muitos pássaros, a beleza do tucano, por exemplo, a beleza do canto do sabiá laranjeira, que é o pássaro, pássaro, como é que fala? É o pássaro representante do Brasil, né? É o sabiá laranjeira, né? E a beleza da arara, a beleza daquele pássaro azul, de outras aves, a maritaca, do papagaio. Olha essa criação de Deus, essa perfeição que é, mesmo com a maldição que caiu sobre a natureza através do pecado do homem,
que nós vemos muitas ervas daninhas, coisas que não existiam quando Deus criou. Olha a pureza que é. Olha um cacho de banana como eu estou vendo aqui, né? Olha você plantar um pedaço, um galho do pé de mandioca e dali brotar a mandioca embaixo, e brotar e nascer um pé de mandioca. De um pé de mandioca você pode fazer 10, 15 pés de mandioca. Olha a perfeição da natureza, o perfume de algumas flores, a beleza de outras que não têm perfume, né? Você vê que muitas vezes, você vê que em lugares que não tem o alimento para o animal, não tem aquele animal, né? Você, por exemplo, que tem região que não tem certos animais, por quê? Porque eles se alimentam de coisas que aquela região não vai ter. Então, tudo é perfeito na natureza. Você vê cada beleza de pássaros, de bichos, né? Você vê esse monte de bicho diferente que existe. A beleza até mesmo das aranhas, tarântulas, cobras, que beleza que elas têm, né? Você vê que elas já são bonitas, muitas delas. E imagina como elas eram antes da maldição cair sobre elas, né? Que elas tinham pernas, que elas tinham asas, que elas voavam, né? Que era o bicho mais bonito que Deus criou. E aí ela recebeu a maldição de rastejar, depois que ela foi usada por Satanás para enganar Eva. Olha, só você olhar para a natureza, você vê Deus, a pureza que é, a perfeição que é. Só você olhar aqui na natureza, tem tudo que você precisa para manter a sua saúde, tem ervas que servem como medicamentos, muito mais saudável que você compra em farmácia. Você já viu o poder de Deus. Quando você vê que a natureza por si se salva, você vê o poder de Deus. Deus, ele é pai, não é padrasto. Tá certo? Deus é a melhor coisa que poderia nos acontecer na nossa vida. Deus é amor. Ele criou tudo isso. Você olha os passarinhos andando em aquela nuvem linda, zimbando. Você vê que Deus fez a coisa de uma das maneiras mais corretas que tinha, perfeição que tinha. Então você olha tipos de frutas diferentes. Você vê, eu vejo aqueles abacaxis no pé, né? E a gente vai vendo a natureza é muito bela, é muito sábia, né? Você vê que de uma semente que cai no chão nasce uma árvore, você não precisa nem plantar muitas vezes. Então, queridos irmãos, a pessoa falar que nunca viu a Deus é uma mentira, porque você olha para a natureza e você vê Deus. Assim como o próprio Jesus Cristo disse: olhem para mim e verão meu Pai. Agora eu falo a mesma coisa para vocês: olhem para a natureza e verão a Cristo, e verão a Deus, e verão a Trindade. Pois isso é o paraíso. É aqui que nós vamos viver nesse paraíso. É no meio dessa natureza que nós viveremos. Claro que ela será purificada novamente e voltará a ser o que era no Éden, né? Totalmente 100% divina. Essa terra será purificada, mas é aqui na terra que nós viveremos, né? Quando Deus criou Adão e Eva, ele não colocou Adão e Eva na cidade, ele colocou Adão e Eva no meio do mato, no meio da natureza. Era um jardim do Éden, mas era um pomar do Éden, era uma floresta do Éden. É uma floresta só de árvores frutíferas, né? Então, não era a cidade. Quem criou a cidade foi Caim, e ele disse que ia criar uma cidade onde não precisava de Deus para nada. Ou seja, essa é a definição de cidade, que não precisa de Deus para nada. Então, quem vive na cidade automaticamente esquece facilmente de Deus, porque tudo é muito fácil na cidade. Tudo você tem na porta de casa, fala, não é tão fácil assim, porque e os trens lotados que pega. Realmente, isso aí é difícil. Porém, gente, se você comparar que na natureza que eu vivo, você vai pegar um ônibus, tem que ter horário. Se você não tiver um carro, você está perdido aqui. Mercado, essas coisas mais próximos, no mínimo 3 quilômetros. Porque tem vários caminhos para chegar lá, mas perto é 3 quilômetros. Com chuva, são estradas de terra, tensão de terra, com morros que derrapa, e você vê a dificuldade que é para sair, para você trabalhar, para você voltar, com transporte, horário. Você vê que você precisa de Deus para muita coisa. Que você está sempre olhando para Deus pedindo as coisas. Na cidade não. Na cidade tem tudo de mão beijada. Eu vivi na cidade durante 30 anos da minha vida, 31 anos. E eu tenho certeza que o daqui, que Deus lá é muito, muito menos chamado que aqui. Que lá a gente precisa muito menos de Deus do que aqui. Quer dizer, as pessoas pensam isso. Mas na verdade, você precisa de Deus em qualquer lugar, né? Mas aqui a gente precisa de Deus muito menos, muito mais do que na cidade.
né, a gente se lembra dele muito mais. Então, queridos irmãos, é aqui onde você encontra o ar puro que é saudável para você, é aqui onde você encontra frutas mais puras, que não tem agrotóxico direto das árvores, que é mais saudável para você. É aqui, tá certo? É aqui que você encontra as coisas saudáveis. Então eu vejo aqui, eu tô vendo aqui 5 ou 6 pés de abacaxi. Acho que são 6, 2, 4, 6, é. 6 pés de abacaxi, 6 pés não, 6 abacaxis, né. Pé eu tenho mais de 40 pé aqui, mais de 100 se bobear. Mas do abacaxi tô vendo 6 abacaxis nos pés. É interessante que o abacaxi dá uma vez só e o pé morre, né, por isso você tem que replantar sempre que dá o abacaxi. Tem uns 6 aqui, né. Então a gente olha para isso, né, fala: eu sei de abacaxi saudável, não tem uma gota de agrotóxico. Aquilo ali eu posso comer que vai fazer bem para a saúde. Agora se eu comprar no mercado, ele é cheio de agrotóxico, de um monte de coisa, adubo, coisas que eles põem para o abacaxi crescer mais. Depois eles jogam produto em cima para os abacaxis pegar e amadurecer mais rápido, assim como as bananas. Então, tudo isso é artificial, perde o sabor, perde a coisa, contamina a gente, faz mal para nós, né. As pessoas falam: "Ah, hoje em dia a carne de porco, por exemplo, agora é mais saudável, porque a carne de porco, por exemplo, ela agora os porcos são colocados em abate ali, e não são mais de chiqueiro, tem lugar próprio, tudo limpo, não sei o quê". Só que em compensação, qual é o alimento que eles estão comendo hoje? O mesmo alimento que dá para outros animais também, cheia ração, cheia de um monte de produto para a carne ficar mais gorda, mais suculenta. Essas ração cheia de hormônios, cheia de um monte de coisa, contaminam a carne. E a hora que você come vai te fazer mais mal, assim como as outras carnes também. Então, não mudou nada. Essa é uma besteira falar isso. Tá pior. Tá pior, gente. Agora. Entendeu? Então nós temos que entender que nada mais natural. E quanto mais você tiver em casa, por exemplo, eu tiver aqui galinha, tem uma galinha, ela bota ovo de vez em quando. Então eu tenho uma galinha só, né? Eu dou milho para ela, ela me dá o ovo. Mas eu dou só milho, eu não dou ração, eu dou milho. Então esse ovo é 100% natural. Agora o que eu compro no mercado, ele é cheio de hormônio, um monte de coisa, por quê? Porque as galinhas são alimentadas com ração, não mais com milho. Não mais com a quirelinha do milho, e sim com coisas para a galinha ficar mais gorda, mais suculenta. Eles estão um pouco se lixando para nossa saúde. Eles só querem deixar mais vistoso para vender mais. Entende, queridos irmãos? Então, quando você chega na natureza e você olha tudo que é natural, o sabor é diferente. Quando eu pego uma banana do pé aqui, como uma comprada, é totalmente diferente. A minha sobrinha veio aqui e falou que nunca ela comeu uma banana tão gostosa quanto as bananas que ela comeu aqui. Que ela não encontra em lugar nenhum. Por quê? Porque é tudo natural. Tudo que é natural é mais gostoso. Pega essas nêsperas que vende no mercado, ou ameixa, né, que fala, eles falam ameixa, nêspera, aquelas que vendem na bandeja com seias, grandona, amarela dentro, né, tem no formato de uma pera, assim, mais ou menos, né, só que ela é amarela, assim, laranjona, né. E pega aquela pera e come, não é laranja pera, é pera mesmo, não é laranja, não é laranja não, é a ameixa mesmo, aquela R$ 10 geralmente a bandeja, 12, não sei, você come aquilo lá, é bonitona, grandona, mas aguada, não tem quase gosto. E pega uma do pé aqui e come, às vezes ela tá miúda, pequena, feinha, mas doce igual mel, tem sabor, entendeu? Às vezes, o pé que eu andei molhando, elas deu umas graúdas esses anos passados, grandona, com sabor, gostosa, sem nenhuma glúten agrotóxico. Entende, queridos irmãos? Então é isso que nós temos que entender. Deus está na natureza, quando você pega, enxerga, assim como Jesus Cristo disse lá, e os pessoal lá não enxergaram Deus nele, muita gente não enxerga Deus na natureza, mas eu enxergo. E esse é outro fator que eu não quero sair daqui, que eu me sinto na presença de Deus. Cada vez que eu olho a natureza, vejo a beleza, por isso que eu sempre coloco nos vídeos imagens de natureza, para que as pessoas vejam Deus na natureza. Você olha e vê um passarinho em formato uma flor em formato de passarinho. Quando você vê a, a, as plantas, as folhas, as árvores se protegendo, entendeu? Para não cair. Muitas vezes uma vem e cobre a outra, né? Para que ela não morra. Então você vê que a vida é assim, queridos irmãos. Olhe para a natureza e veja Deus, veja a maravilha, a beleza que é. Daí você vê várias caixas dos coqueiros, né? Aqueles coquinhos pequenininhos, né? Tipo açaí, né?
você vê a jaca no pé, você vê as frutas. Isso é a mão de Deus. Tanta perfeição, tanta coisa. Tem que ter havido um Criador para tudo isso, é Deus. Ele pôs a essência dele, ele fez o mundo perfeito. Então, se você olha para a natureza, olha para a criação dele, você vê ele. Né? Nós, mesmos seres humanos, fomos feitos semelhantes a ele. Então, nós temos que entender que Deus ele está em todo lugar. Se você enxergar Deus na natureza, você vai enxergar Deus na sua vida. E você vai enxergar ele, vai conhecer a ele. Então, eu posso dizer que eu conheço a Deus porque eu estudo a Bíblia, eu conheço a Deus porque eu oro, e eu conheço a Deus porque eu estou no meio da natureza e vejo a mão dele, vejo ele na natureza à minha volta. Então eu posso dizer que eu sou íntimo por completo de Deus, pois eu conheço a Deus de várias maneiras. Eu conheço a ele como ele é. Eu sei qual que é o Deus que eu estou seguindo, qual que é o seu poder, o que ele sente por mim e por toda a humanidade. Eu sei qual é a minha obrigação com ele. E eu sei o que eu tenho que fazer. E eu faço porque ele merece. Por tudo que ele fez por nós, ele merece. Tá? Seja pela criação, seja pela redenção e salvação, e pela volta dele para nossa libertação desse mundo. Ele é Deus. E ele merece tudo. Ele fez tudo por amor a nós. Você vê que ele ama tanta humanidade que mesmo ela tendo traído ele, mesmo ela tendo saído com outros deuses, servindo de prostitutos, né? Como ele demonstrou lá na história de Oséias, né? E do profeta Oséias. Quem não sabe ler o livro de Oséias da Bíblia que vai saber o que eu estou falando. Eu já falei sobre isso também aqui. É que Oséias casou com uma mulher prostituta por ordem de Deus. E ela o traía. Então a mesma coisa acontece. As pessoas tudo traíram a Deus com outros deuses, com imagens, com outras coisas, com amuletos da sorte. Mesmo assim, Cristo foi lá e fez o quê? Se fez carne, se fez humano e morreu por nós na cruz. Por amor. Só por esse ato de amor, eu já tenho a obrigação de me ajoelhar perante Ele e dizer: Deus, eu te amo, Deus, eu te sigo. Qualquer sacrifício que eu faça por esse Deus é mínimo. É como se fosse esse sacrifício, uma sementinha de mostarda, que diz que é a melhor semente que existe, no meio do universo. Só para você ter ideia do que é o sacrifício como que eu faço por Deus. Porque o sacrifício que ele fez, eu nunca vou conseguir chegar nem perto. Nunca. O sacrifício dele é infinito. Tá certo? Então, esse é o Deus que eu conheço. Eu posso dizer que eu conheço a Deus, que eu sirvo a um Deus e eu confio porque eu conheço esse Deus. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Vejam Deus na natureza, pois tudo na natureza você vê a mão de Deus. Porque a natureza é linda, bela, e você está sempre prestigiando essa natureza, tá? Observando ela e vendo Deus nela. Tá certo? Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Falou, queridos irmãos. Até mais.